Boa noite, agora sim, boa noite. É um privilégio estarmos juntos aqui mais uma vez na casa do Senhor para tratarmos de importantes temas, não é? Hoje, especificamente, um tema de grande relevância dentro do contexto da vida cristã. Queria saudar os nossos amigos que também nos acompanham via internet, você que está conosco no canal Adventistas Limeira. Que Deus te abençoe grandemente e você também venha a ter a presença do Eterno na sua vida essa noite. E que aquilo que iremos tratar de acordo com a palavra dEle venha realmente a transformar o nosso coração, amém? Você sabe que nós temos tratado a cada semana aqui, começamos já há 2 semanas atrás, sobre a perspectiva que encontramos no Evangelho de Marcos. E você se lembra que não começamos com Mateus, porque Marcos possivelmente foi o primeiro a ser escrito. Falamos na semana passada a respeito daquilo que se encontra, uma perspectiva, um modo de enxergar, ou que nos apresenta o Evangelho de Mateus. E hoje nós temos o Evangelho de Lucas, pode colocar na tela para nós, o nosso arquivo, e pode dar um enter para mim. Hoje nós vamos falar a respeito do Evangelho de Lucas, não só a sua simbologia, mas também aquilo que o Evangelho de Lucas tem como perspectiva. Seus símbolos, sua autoria, seu conteúdo, seu propósito, sua data, seu local. E extrair mais uma vez esta noite deste Evangelho algo que Deus tem preparado para nós. Nós vimos no primeiro domingo, quando falamos a respeito do Evangelho de Marcos, que o símbolo para este Evangelho era o boi, simbolizando o animal de carga. Em Marcos, Jesus é apresentado como sendo servo, aquele que trabalha. Nós vimos na semana passada, quando falamos do Evangelho de Mateus, que este tem como símbolo o leão, porque em Mateus, Jesus ele é rei, ele é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Evangelho de Lucas, que tem como símbolo o homem. E na semana que vem, falaremos sobre o 4º Evangelho. Aliás, esse é o nome pelo qual ele é conhecido, até no meio teológico. Não se diz Evangelho de João, se diz o 4º Evangelho. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima semana, que tem como símbolo a águia. Eu comentei com vocês a respeito desses símbolos que provém ali do que nós encontramos no livro de Ezequiel, na visão dos animais, não é? Em Ezequiel ali, capítulo 1, versos 7 a 9. Também comentamos a respeito do livro do Apocalipse. É interessante que Deus, queridos, Ele nunca atua de forma distante ao conhecimento do seu povo, dos profetas. Nos dias em que a visão de Ezequiel, por exemplo, foi apresentada, existia naqueles dias, e você sabe que o povo estava escravo na Síria, mas existia um Deus que protegia os babilônios, que era chamado Lamassur. E é interessante que este Deus ele era constituído por um animal que tinha patas de um boi em um corpo de leão, tinha o rosto ou a cabeça de homem e asas de águia. Então, quando Ezequiel tem a sua visão, Deus utiliza-se inclusive de símbolos conhecidos culturalmente dos babilônios, ali também do povo que estava escravo naquela região. Mas hoje queremos falar, como eu disse, a respeito do Evangelho de Lucas. E antes de entrarmos um pouquinho na perspectiva deste Evangelho, vamos, neste momento, fechar os olhos, curvar a cabeça e vamos orar. Eterno Deus, nós te agradecemos por mais uma semana que nos dá, por esta noite na Igreja Adventista Central de Limeira, onde podemos compartilhar e conhecer um pouco mais deste que é o terceiro dos 3 evangelhos chamados sinóticos. Pedimos as suas bênçãos sobre todos que aqui estão e que nos acompanham pelo canal do YouTube também,
que sejam abençoados, pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe que o Evangelho de Lucas, ele é o mais volumoso, o maior em termos de conteúdo dos evangelhos sinóticos. Lembra-se que nós falamos, Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos porque apresentam Cristo com a mesma ótica ou com a mesma visão. E enquanto esses são conhecidos como o que poderíamos dizer de biografias teológicas, já João é um pouco diferente. Mas Lucas, ele é o mais volumoso desses 3 evangelhos chamados sinóticos. E é interessante que, falando em termos literários, ele é uma obra-prima. Lucas, o Evangelho de Lucas, o melhor texto de todo o Novo Testamento. Você sabe, o Novo Testamento foi escrito no idioma grego, que era a língua franca, o idioma que se falava em todo o mundo nos dias dos evangelhos, como hoje se fala o inglês. E Lucas, ele tem, por ser inclusive gentil, ser o único não judeu, inclusive, entre todos os autores de toda a Bíblia, o único não judeu a escrever, ele escreve com maestria no idioma grego. É o melhor texto grego que nós encontramos no Novo Testamento. E podemos dizer também que Lucas, dos 4 evangelhos, ele é o que tem o melhor relato a respeito da vida de Jesus. Sem dúvida. É o que melhor relata. Inclusive, ele é feito de forma cronológica e detalhada. O que nós encontramos no Evangelho de Lucas é uma pesquisa acurada e cuidadosa, como ele mesmo diz, a respeito dos acontecimentos que marcaram a vida de Jesus. E Lucas é conhecido por muitos como o mais belo livro do mundo. Muitos colocam, em termos de literatura antiga, o texto de Lucas como o mais belo dos livros já escritos. E pode-se dizer também tranquilamente que juntamente com o livro de Atos, que você sabe também tem como autor Lucas, vamos falar disso daqui a pouco, Atos e o Evangelho de Lucas são sem dúvida o maior empreendimento, a maior obra literária da igreja antiga. É interessante que Lucas, ele traz particularidades, ele é singular, tanto no seu conteúdo quanto no seu estilo. Vamos falar disso daqui um pouco também. E como eu disse, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, João apresenta Jesus como filho de Deus. Falaremos na próxima semana. Lucas tem como intenção apresentar Cristo como sendo o homem perfeito. Aliás, essa é a principal ênfase deste evangelho. Apresentar Jesus como o homem perfeito, o homem universal, aquele que é alcançado por qualquer homem e alcança também qualquer homem. Quando eu digo homem, entenda ser humano. Tanto que quando vamos ao Evangelho de Lucas, falando da genealogia de Jesus, diferente de Mateus, que traz uma genealogia toda detalhada, Lucas remonta a origem de Cristo apenas a Adão, o primeiro homem a ser criado. E não é à toa que nós encontramos Jesus como sendo relatado como o segundo Adão. O único citado por Lucas como antecedente, antepassado de Cristo é Adão. Também o Evangelho de Lucas, conhecido como o Evangelho dos homens, ou que apresenta Jesus como o homem universal, o homem perfeito, por exemplo, é o único dos 4 a relatar a respeito da forma miraculosa como Isabel, mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus, ficaram grávidas. E também é o Evangelho de Lucas que fala a respeito dos dias em que Jesus era ainda uma criança. Uma particularidade, algo importante neste Evangelho. É interessante também que nós encontramos em Lucas algumas ênfases que não são encontradas nos outros evangelhos. Por exemplo, a universalidade da salvação.
Lucas é o único que apresenta esta ideia de que, de forma universal, Cristo veio para alcançar todos os homens. Não é à toa que encontramos neste evangelho também tantas pessoas, tantas listas de pessoas excluídas da sociedade: gentios, mulheres, samaritanos, publicanos, doentes e outros rejeitados para a sociedade ou pela sociedade nos dias de Cristo. Se fôssemos fazer uma lista do que é o Evangelho de Lucas, poderíamos dizer que o Evangelho de Lucas é o Evangelho da universalidade da salvação. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da atenção especial às pessoas marginalizadas. Ele é o Evangelho das crianças. Ele é o Evangelho das mulheres. Ele é o Evangelho dos pobres. Ele é o Evangelho da oração. Vamos falar disso daqui a pouco. Ele é o Evangelho do louvor. Ele é o Evangelho do Espírito Santo. E ele é o Evangelho das parábolas. Aliás, falando um pouquinho sobre o louvor, só no Evangelho de Lucas você encontra os famosos cânticos. Você tem o Cântico de Maria, chamado também em latim de Magnificat. Você tem o Cântico de Simeão, Benedictus. Você tem o Cântico dos Anjos, Glória a Deus nas alturas. E você tem o cântico especial também encontrado por Zacarias. Na verdade, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e no final o cântico de Simeão. É o livro também, é o evangelho dos louvores. Nós encontramos isso no livro de Lucas. E quem seria o autor deste evangelho? A igreja cristã nunca contestou que Lucas, aquele que é conhecido como o médico amado, seria o autor deste evangelho. Lucas, ele é, sem dúvida, o mais versátil de todos os escritores do Novo Testamento. Como eu disse a vocês, o grego, a língua grega, o texto de Lucas é o melhor de todos. Quando comparamos, por exemplo, com o evangelho de João, onde o jeito que João escreve o texto do seu evangelho ou do Apocalipse, que é comparado ao texto de uma criança de 7 anos, ou seja, ainda em educação, o texto de Lucas é um texto de alguém que seria um professor daquela língua. Lucas, o famoso médico, o médico amado. O nome dele, na verdade, só aparece 3 vezes no Novo Testamento. A primeira aparição ocorre em Colossenses 4:14, onde ele escreve: saúda-vos Lucas, o médico amado. A segunda aparição está em Filemão 2:4, quando Paulo, falando dos seus cooperadores, ele fala de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas como um dos seus cooperadores. Lucas é apresentado como sendo um médico, ele é apresentado como sendo cooperador de Paulo, mas ele também é apresentado como companheiro fiel. Paulo escreve em 2 Timóteo 4:11 o seguinte: somente Lucas está comigo. Lucas, ele escreve o seu evangelho ao mesmo tempo com a mente de um historiador cuidadoso e meticuloso, mas com o coração de um médico amoroso. Lucas mescla essas duas características, ao mesmo tempo que o seu evangelho é detalhado como um historiador conhecedor da pesquisa. Não falta o amor de um médico que ama as pessoas. Aliás, do jeito que Lucas é apresentado no seu evangelho e no Novo Testamento, nos passa a clara ideia de que ele era realmente um profissional da área da medicina, cientificamente falando, estudado, conhecedor. E durante um tempo da sua vida, inclusive, ele exerce a função de médico particular do apóstolo Paulo. Aliás, ele se une com o apóstolo Paulo em Troade. Você pode ler isso em Atos 16 ou em Atos 20 também. Ele está com Paulo quando Paulo é preso na cidade de Jerusalém, conforme relatado em Atos 21. Ele fica com Paulo enquanto Paulo está preso em Cesareia e em Roma,
conforme nós encontramos em Atos 28, Colossenses 4 e também Filemão 24, perdão. Além disso, Lucas, ele também acompanha Paulo em sua segunda viagem missionária, conforme segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 14. Lucas, ele é o autor deste evangelho e ao mesmo tempo é aquele que produz o livro de Atos. Aliás, tanto Lucas quanto Atos são direcionados para a mesma pessoa, Teófilo. O nome Teófilo significa amado por Deus. Tanto Atos quanto o Evangelho de Lucas são direcionados a Teófilo. Isso nos dá a clara ideia de que Atos, na verdade, seria Evangelho de Lucas, volume 2. O que Lucas escreve no livro de Atos é o volume 2 do que ele começa a relatar no seu Evangelho. Como eu disse, Lucas atua durante um bom tempo como médico pessoal de Paulo também. A referência mais antiga que nós encontramos ao Evangelho de Lucas e a Lucas como sendo o autor desse Evangelho remonta ao século XIX. Aproximadamente ao século II. Segundo século depois de Cristo, entre os anos 170 e 180, Irineu de Lyon escreveu assim: Lucas também, companheiro de Paulo, escreveu em um livro o evangelho que assim lhe foi pregado. Em um outro documento muito antigo, chamado Prólogo do Evangelho, escreve: Lucas era um sírio natural de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo até o seu martírio. Ele serviu ao Senhor sem distração, sem esposa e sem filhos. Morreu aos 84 anos de idade em Tebas, capital da Beócia, cheio do Espírito Santo. Outras referências ao Evangelho de Lucas são encontradas em obras posteriores, como por exemplo em Tertuliano, 207 depois de Cristo, Orígenes, 254 depois de Cristo, Eusébio de Cesareia em 303 e também em Jerônimo 398. E qual é, de forma mais direta, o destinatário deste evangelho? Como eu disse, a dedicatória encontrada tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, apontam que Lucas teria escrito para um homem chamado Teófilo. Até a criação da imprensa, a produção de uma obra literária era muito, muito dispendiosa. Quando alguém escrevia um livro e colocava nesse livro uma dedicatória, essa não era apenas uma questão de honra ou de amizade. Era muito comum, ao se produzir uma obra literária, fazer a dedicatória ou direcionar aquela obra para aquele que teria sido o padrinho, o financiador daquela obra. Então é muito provável que Teófilo, um grego de altíssima posição, ou ainda um romano também de alta posição, convertido a Cristo, tenha sido o financiador, Teófilo, desta obra que Lucas produz. Existem alguns documentos antigos também, produzidos por Clemente, que nos apontam que após a pregação de Pedro, aquela pregação que nós conhecemos poderosa do livro de Atos, um homem chamado Teófilo, que tinha a posição mais alta na corte em seus dias, vindo de Antioquia, teria cedido o pátio da sua casa como igreja para a reunião daqueles que eram convertidos a Cristo. Portanto, quando juntamos as informações dessas obras clementinas, a forma como Lucas escreve e direciona para Teófilo, é muito possível que Teófilo tenha recebido essas obras porque foi o financiador após ter se convertido também ao Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, essa obra dedicada a ele seria também um agradecimento por ter despendido dinheiro para financiar, ou seja, ter sido o padrinho do livro. Isso é muito comum ainda em nossos dias. E quando vamos para a data e local? Bom, não temos como afirmar o local em que Lucas escreveu o seu evangelho, até porque Lucas
e isso tem a ver com as várias formas de inspiração, como Deus inspira os profetas, não há um relato de Lucas tendo um sonho, uma visão, ou se encontrando com Cristo, como Paulo. Lucas foi inspirado por Deus a fazer o que ele chama de uma pesquisa detalhada a respeito da vida e das obras de Jesus. É possível que durante os 2 anos em que Lucas acompanhou Paulo preso em Cesareia, Lucas não estava preso. É possível que ele tenha feito viagens em vários locais da Palestina para pesquisar a respeito do que Cristo havia feito. Falar com testemunhas oculares, com pessoas que viram, com pessoas que ouviram. Então Lucas teve bastante tempo para produzir. Apontar um local específico é muito difícil, ou quase que impossível. Mas isso é irrelevante, porque o fato de não sabermos onde Lucas escreveu o seu evangelho não altera o conteúdo e a importância histórica que tem para nós hoje. Em relação à data, discute-se se ele teria escrito entre 58 e 59 ou por volta do ano 63. Por que não pode ter passado de 63? Porque, por exemplo, ele não menciona a destruição da cidade de Roma, que acontece no ano 64. Certamente ele teria mencionado se tivesse escrito após esse período. Lucas também não menciona nos seus escritos nada a respeito de Paulo ter sido martirizado. Aliás, termina com a segunda viagem missionária de Paulo. Ele não menciona sobre Paulo ter sido martirizado ou mesmo liberado do martírio. Se Lucas tivesse escrito posteriormente, não teria deixado de escrever a respeito desses acontecimentos. Mas o que se entende hoje? Apesar deste evangelho ter sido escrito primariamente a Teófilo, ele sim pode ser entendido como sendo enviado para todos os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Portanto, de maneira mais ampla, o destinatário deste evangelho, que tem como símbolo o homem, que apresenta Jesus como o homem perfeito, o homem universal, o homem ao alcance de todo homem, tem como destinatário todos os seres humanos dos seus dias que não eram judeus. Os párias da sociedade, os excluídos, os romanos convertidos, os gentios que eram rejeitados. E aliás, se você não tem ascendência judaica, lhe informo que todos nós que aqui estamos, com exceção desse grupo, somos gentios. Portanto, o evangelho de Lucas tem grande relevância também para os nossos dias. E qual é essa relevância? O que o evangelho de Lucas nos ensina? Primeiro, este evangelho é um livro de doutrina que nos mostra em quem devemos crer. Ele aponta que o único que é digno de ser adorado e merecer a nossa confiança é Jesus Cristo, Filho de Deus. Em segundo lugar, este é um evangelho que nos apresenta a ética e nos diz como devemos viver. Existe uma tríplice informação no livro de Lucas que nos fala a respeito de humildade, honra e serviço. Humildade, honra e serviço. Um tripé no qual a vida de qualquer cristão deveria estar baseado. Este evangelho também nos ensina a respeito de por que devemos nos alegrar. Ele está cheio de louvores, como eu disse, o Magnificat, que é o cântico de Maria, o Benedictus, o cântico de Zacarias, glória em excelsis Deo, a glória a Deus dada pelos anjos. O cântico apresentado por Simeão, quando apresenta a Cristo ao 8º dia. O evangelho de Lucas nos ensina por que devemos nos regozijar. E sabe o que é interessante? Quando você vai para os capítulos 10 e 15, bem no centro do evangelho de Lucas, não são os seres humanos que se regozijam, é o próprio Deus que se regozija. E finalmente, quarto ponto, a relevância para os nossos dias. O evangelho de Lucas é um evangelho
que nos informa a respeito das profecias que devemos esperar. A profecia de Isaías 53, ela se cumpre no Evangelho de Lucas. Ele proclama as glórias que estão para vir, a vinda do Messias e as honras que serão dadas, capítulo 12, verso 37 de Lucas, a todos aqueles que esperarem a vinda de Cristo. Queridos, que evangelho maravilhoso! Que evangelho tremendo, quantas riquezas nós encontramos no evangelho de Lucas. E para não fugir aos nossos domingos especiais, após darmos uma visão mais ampla, uma perspectiva a respeito deste evangelho, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 do evangelho de Lucas, para meditarmos naquilo que Deus quer falar a nós essa noite. Lucas, capítulo 11. Quando nós iniciamos este capítulo, nós encontramos Cristo falando a respeito da oração dominical. Você tem isso dos versos 1 a 4. Depois dos versos 5 a 8, nós encontramos a parábola do amigo importuno. E a porção que nós vamos ler e meditar esta noite está logo na sequência, dos versos 9 a 13, que são exatamente a aplicação da parábola. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos abençoa com o conteúdo da Tua palavra e nos ensina, pedimos em nome de Jesus. Amém. Apenas para nos situarmos, para nos dar o contexto, vamos ler a partir do verso 5. Capítulo 11, verso 5. Acompanhe você que está em casa também com a sua Bíblia. Diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E aí na sequência, falando a respeito e aplicando esta parábola, vem o que vamos meditar. Verso 9: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhes pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Perceba, vamos ficar por aqui. Eu queria começar dizendo que nós temos o costume de usar muito equivocadamente esse texto. Nós normalmente usamos esse texto para nos motivarmos ou motivarmos a outro dizendo: você está precisando de um emprego? Ore. Está precisando de uma cura? Está escrito: bata e abrir-se-vos-á. Quer trocar o carro, mas não tem dinheiro? Procure e encontrareis. Nós comumente aplicamos esse texto para o pedido, a busca das necessidades materiais. Só que numa rápida lida, no texto que acabamos de juntos ler,
percebemos que nada tem a ver com isso. Primeiro, é importante nós sabermos que todas as metáforas que encontramos aqui, neste texto, de 9 a 13, bata, peça, busque, são retiradas da parábola contada anteriormente, do homem que importunou o seu amigo, batendo na porta, procurando ter a necessidade atendida e pedindo aquilo que precisava. Bater na porta, pedir, procurar. Sabe, essas falas de Cristo sobre essas atitudes estão fazendo uma alusão ao que nós vimos na parábola do homem que importunava. E há algumas diferenças nessas três atitudes. Por exemplo, quem pede está normalmente buscando alguma coisa que não tem, certo? Se eu peço, é porque eu não tenho. Quem busca ou procura é porque perdeu alguma coisa ou sabe que precisa se esforçar um pouco mais para encontrar essa coisa. E normalmente quem bate a porta é porque está precisando ter acesso a alguém que pode realizar o seu desejo ou a sua necessidade. E é exatamente isso que nós encontramos na parábola. E que agora Cristo, utilizando essas três atitudes, pedir, procurar e bater, pedir por algo que não se tem, procurar por algo que se perdeu ou que demanda esforço para encontrar, e bater para ter acesso a algo ou alguém que pode realizar, suprir as suas necessidades. O Senhor Jesus claramente liga essas ações à necessidade que temos do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, pedir, buscar e bater, no texto que lemos, tem a ver com o recebimento da pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Uma pergunta para você: quando o Espírito Santo é dado à igreja? Quem me ajuda? Quando o Espírito Santo é dado à igreja? A igreja, de forma plena e completa, primária. Onde? Pentecostes. Quer dizer que então até, e não está errado, mas quer dizer que até então Pentecostes, no livro de Atos, não havia atuação ou presença do Espírito Santo. É isso? Eu queria ler alguns textos com você. Quando eu vou a Lucas, capítulo 1, verso 15, e você pode anotar os textos por uma questão de tempo, é dito: pois será ele grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, falando a respeito do menino que Isabel teria no ventre, uma mulher estéril, ou seja, o nascimento, a gestação de João Batista. O anjo diz assim: esse menino vai ser cheio do Espírito Santo desde a barriga da sua mãe. Quando continuamos lendo, agora no verso 35 do capítulo 1, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Falando a Maria a respeito do menino que ela teria. Isabel, não virgem, mas estéril. Maria, virgem. Duas mulheres que humanamente não poderiam ter filhos. Falando agora de Cristo, o anjo também diz: você vai receber um ente santo. Nós temos o relato de Maria sendo tomada pelo poder do Altíssimo, pelo poder do Espírito Santo, ao engravidar de Cristo. No mesmo capítulo 1, verso 41, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando Maria vai visitar a sua prima,
e ela dá uma saudação a Isabel. João Batista, na barriga de Isabel, se mexe, e o texto diz que Isabel também era cheia do Espírito Santo. Nós não saímos dentro do capítulo 1 do livro de Lucas e temos João Batista, temos Isabel e temos Maria como sendo relatadas pessoas cheias do Espírito Santo. Mas pastor, o Espírito Santo não é dado no Pentecostes? Quero continuar. Capítulo 1 ainda, verso 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Isabel, a mãe de João Batista, o próprio João Batista, Zacarias, o pai de João Batista, Maria, prima de Isabel, que ia receber Jesus em seu ventre, Maria, é relatada como cheia do Espírito Santo. E se eu for para o capítulo 2, eu ainda encontro Ana e eu encontro Simeão. Em uma rápida leitura, em poucos textos do primeiro e do segundo capítulo, eu percebo que havia ali, pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo atua na história deste mundo desde a criação. E isso é tema para um outro dia. Sim, é fato que de forma explícita, de forma completa ou muito visível, eu não consigo apresentar explicitamente a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento como ela é apresentada no Novo. Por quê? Porque Deus é um excepcional pedagogo ou professor, e Ele estava ensinando de forma pedagógica lições para o seu povo que depois de forma plena seriam reveladas no Novo Testamento. A professora Joélia não ensina álgebra linear para os alunos do pré-1. Não dá. Não quer dizer que a álgebra linear não exista. Entende? O Evangelho de Lucas nos apresenta de que o Espírito Santo, ele sempre atuou, mesmo antes do nascimento do próprio Cristo, em pessoas que se colocavam diante das suas mãos, das mãos de Deus. O que Cristo está dizendo aqui, e isso é muito claro na leitura que fizemos também. Ele está dizendo, e a partir do capítulo 11, versos 11 a 13, nós encontramos isso. Acontecimentos práticos ou básicos do dia a dia. Uma pessoa pedir por algo que precisa, uma pessoa buscar por algo que necessita, bater a porta de alguém que pode lhe oferecer algo que ela não tem. Jesus está falando aqui, não só do Espírito Santo, mas a respeito das nossas orações. Como nós temos orado, ou pelo que nós temos orado. E o fato de nós aplicarmos esse texto a bens materiais, pede, busca, procura, já mostra que a nossa prioridade está completamente invertida. O que está sendo apresentado aqui é que se você que é mal, se eu que sou mal, tenho condições de dar coisas boas aos meus filhos se eles me pedirem, quanto mais Deus, que é completamente bom, pode atender a necessidade dos seus filhos. Agora, o que os filhos estão pedindo aos pais? O que nós temos pedido com as nossas orações? Nenhum pai terreno dá uma serpente a um filho se pedir um peixe. Nenhum pai terreno vai dar um escorpião no lugar de ovo, se assim o seu filho pedir. Aliás, peixe assado e ovo cozido eram dois elementos básicos do almoço de um viajante no Oriente Médio naqueles dias.
Então, apesar de Mateus, por exemplo, não mencionar o ovo, só o peixe, Lucas menciona o peixe e o ovo. Lucas não está tirando isso da ideia dele. 2 elementos básicos. Vai viajar, você está no Oriente Médio, vai parar para almoçar, o que você tem que ter na bolsa? Um peixe para assar, ou que você pode pescar em algum rio, ou um ovo que você encontra ou carrega com facilidade. Se nós, seres humanos, somos capazes de dar aos nossos filhos peixe e ovo, e somos incapazes de dar uma cobra, um escorpião ou uma pedra, Jesus está dizendo que o verdadeiro Pai, o Pai de todos, quando nós oramos, não vai dar nada a nós que não seja pão e peixe. Ou seja, Deus nunca dará a nós algo que seja não comestível como uma pedra, ou que vá nos prejudicar como um escorpião ou uma cobra. Você entende isso? Agora começa a ficar mais claro, porque muitas das nossas orações não são atendidas. E quantas orações eu já fiz a Deus pedindo algumas coisas e Ele nunca respondeu positivamente. Parábolas de Jesus, página 172, diz que a oração move o braço do onipotente. Então por que eu oro e Deus não me ouve? Ou aparentemente não me ouve? Ele sempre ouve, queridos. O que acontece é que às vezes Ele não responde, porque Ele não vai nos dar pedra, serpente ou escorpião. Quando nós lemos essa fala de Cristo aplicada em cima da parábola do homem que importunava o seu amigo, nós descobrimos que bênçãos espirituais serão atendidas sempre de modo rápido. Qualquer coisa que eu peça a Deus que tenha a ver com dom espiritual, com crescimento espiritual, com aumento ou melhora da maneira como eu prego o evangelho às outras pessoas, será atendido de modo pleno e rápido. Dons espirituais sempre são peixe e ovo. O básico. Agora, o que nós temos pedido a Deus? Tiago diz que nós não recebemos porque oramos mal. Será que eu tenho utilizado a oração para tentar mudar o coração de Deus, quando na verdade a oração deveria servir para preparar o meu coração para aquilo que Deus quer me dar? Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37:5. Pastor, isso não acontece na minha vida. A minha pergunta é: com que o seu coração está alinhado? Quais têm sido os desejos do meu coração? Será que se Deus atender o que está no meu coração agora, pelo que eu tenho tanto orado, não seria Ele me dando pedra, ou escorpião, ou serpente? Pelo que nós temos clamado? O que nós temos pedido? Se você ler Lucas capítulo 3, verso 21, você vai descobrir que o que Cristo está falando aqui é algo que Ele teve experiência própria. Eu não sei se você já reparou nesse detalhe, mas em Lucas 3:21 está escrito que logo depois de ser batizado, Jesus começou a orar, e depois que Ele começou a orar, o céu se abriu e desceu o Espírito sobre Ele em forma de pomba. O céu não se abre antes de Jesus começar a orar. Lucas 3:21. Leia depois. Deus tem o desejo de abrir o céu para nós, de dar bênçãos que nós nem imaginamos. O problema é que o nosso coração está ligado a bênçãos materiais, bênçãos deste mundo, posição, poder, cargo, salários maiores, mais conforto. E está tudo certo, essas coisas não são ruins, mas não podem ser as principais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então todas as outras coisas
vos serão acrescentadas. Jesus aqui está fazendo um contraste. Ele nos chama de maus, e nós somos pecadores. E ele diz: se vocês, que são maus, são incapazes de dar coisas ruins aos seus filhos, se pedirem uma pedra no lugar de um ovo, uma serpente ou um escorpião no lugar de um peixe. Se vocês que são maus são incapazes de fazer isso, imagina o Pai de vocês, que é todo bom. O que Deus não é capaz de fazer na sua vida ou de te dar, mas isso tem que estar de acordo com o plano de Deus para a sua vida. A oração direcionada a Deus, pedindo dons e bênçãos espirituais, é respondida de forma plena. Agora, tudo que for além disso, tudo que não for espiritual e tiver a ver com questões desta terra, Deus só vai te dar se não for serpente, escorpião ou pedra. Porque se Ele sabe que é indigesto, ninguém comeu uma pedra. Se Ele sabe que é perigoso, que vai te ferir, como uma picada de cobra ou de um escorpião, Ele não vai te dar. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Ele é o nosso Pai, que é incapaz de dar coisas ruins aos seus filhos. O Espírito Santo é a maior necessidade da vida de cada cristão em nossos dias. Deus sabe o quanto, por exemplo, eu luto pedindo o Espírito Santo todos os dias para Ele melhorar o meu gênio, a minha personalidade. Ah, como eu sou difícil. Não, pastor, você é gente boa, você não é difícil não. Pergunta para minha esposa. O Espírito Santo é o único agente capaz de transformar o seu caráter falho, defeituoso, e o meu também, num caráter semelhante ao caráter de Cristo. O Espírito Santo é a única arma disponível para que você tenha no seu coração a certeza do que Deus, do que Cristo fez por você na cruz do Calvário, deve ser aceito por você. Ou seja, Ele é o agente que transforma o seu coração, que te apresenta e te convence da justiça, do pecado e do juízo. Em uma outra oportunidade, eu quero me aprofundar a respeito do Espírito Santo. Mas eu queria dizer para você que tudo que tem a ver com o coração do ser humano é um trabalho do Espírito. É Ele que leva as minhas orações imperfeitas até Deus e as traduz. É Ele que traz ao meu coração a certeza daquilo que Cristo fez por mim, ou seja do céu para a terra ou da terra para o céu. O Espírito Santo é a arma, é o agente que transforma cada um de nós. E por isso Cristo está dizendo: vocês deviam orar mais por isso. Vocês precisam gastar mais tempo orando menos por alimento físico, material, e mais pelo Espírito. Sabe, queridos, pedra, serpente e escorpião são três símbolos muito próprios ao contexto, sabe do quê? Do deserto. O deserto é um lugar sem água, seco, sem vida. E quando Deus, através de Cristo, diz: o Pai não dá para o Filho uma pedra, não dá um escorpião, não dá uma serpente, Ele está dizendo: Deus não quer dar a vocês deserto. Ele quer dar abundância. Mas eu gostaria que você que se coloca hoje aqui diante de Deus, mais uma vez, outra vez,
pedindo: me ajuda, Senhor. Pensasse e saísse daqui com a pergunta no seu coração: o que eu tenho pedido? Será que o meu coração está alinhado com o coração de Deus? Será que as minhas orações têm sido apenas por coisas ou bens materiais que nessa terra passam? Ou será que eu tenho pedido a Deus bênçãos que vão transformar o meu caráter, me ajudar e ajudar a minha família a estar no céu, em pé, diante de Cristo quando Ele voltar? Nossa amiga vai cantar mais uma vez. E essa é uma oportunidade que você tem agora de se colocar diante de Deus outra vez. E talvez, assim como eu, que durante 10 anos da minha vida pedi para Deus: Senhor, me faz ser rico, eu quero ter muito dinheiro. Essa foi minha busca dos 19 aos 29 anos. E hoje eu olho para trás aos 41 e digo: graças a Deus que Deus não me deu serpente, escorpião ou pedra. Certamente estaria separado da minha esposa, tenho dúvidas. Talvez estivesse fora dos caminhos de Deus, é bem provável. E sabe, eu dizia: Senhor, me faz ficar rico porque eu quero ajudar a igreja. A gente tem até argumentos para pedir serpente e escorpião. Vamos colocar os nossos corações, cada um colocar o nosso coração diante de Deus agora. E eu quero, ao final, orar por você, se você estiver dizendo durante esta canção: Senhor, me ajuda a ter um coração alinhado com o teu. E se até aqui eu tenho orado só por bens materiais, me ajuda a colocar as coisas espirituais, o Espírito Santo, como prioridade número 1 nas minhas orações. Confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. E se essa realidade também da sua vida e a sua oração, você pode se colocar em pé, que eu quero orar Nada por que eu você ao final. fizer por ti, Amém. tudo que eu tentar cumprir, toda lei que
seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Lucas 11:13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Atos capítulo 5, verso 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu, outorgou àqueles que lhe obedecem. Receita básica para receber o Espírito Santo na sua vida: você precisa pedir, mas você precisa obedecer a palavra do Senhor. Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Evangelho de Lucas, que tem como símbolo o homem, que tem como intenção apresentar Cristo como homem perfeito e alcançável a todos, o alcance de todos, também é conhecido como o Evangelho do Espírito e da oração. Obrigado, Senhor, porque esta noite o Senhor falou ao nosso coração. O Senhor tocou lá no fundo e disse, e mostrou o que cada um precisa parar de pedir, o que precisa começar a pedir. Senhor, nos perdoa porque as nossas orações talvez tenham sido muito egoístas. Nos perdoa porque nós temos insistido talvez em pedir aquilo que é pedra, escorpião, é serpente, quando o Senhor quer nos dar apenas aquilo que for peixe. E obrigado por não responder positivamente muitas das nossas orações, porque talvez se assim tivesse feito, estaremos muito longe do Senhor hoje. Perdoa as nossas falhas, nossos defeitos de caráter que são tantos. Muda o nosso temperamento, Senhor, muda o nosso coração. Nos dá cada dia a presença do Espírito, que é o único agente capaz de transformar-nos em pessoas materialistas, mundanas, em seres não carnais, mas em seres espirituais, Senhor. É o que queremos ser. Transforma a nossa mente, porque sem uma transformação daquilo que também lemos, ouvimos, assistimos, colocamos na nossa mente, o Espírito não pode operar em nós. Transforma a nossa boca, o nosso estômago, porque muitas das coisas que comemos, bebemos, ingerimos, também impedem a atuação do Espírito em nós. Nos faz gastar mais tempo com o Senhor, clamando por esta necessidade, que é a presença do Espírito. Que as nossas orações sejam orações permeadas daquilo que é necessário para o nosso crescimento material, sim, mas primeiramente para o nosso enriquecimento espiritual.
Nós oramos não porque temos algum mérito, pelo contrário. Fazemos somente em nome e pelo sangue daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.